Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Estão bem? Com certeza, né? Mais um dia na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que nos concedeu o privilégio e a oportunidade de permanecer na terra dos viventes. Por que eu gosto de usar sempre esse termo, na terra dos viventes? Porque os mortos não podem louvar o Senhor, mas somente os vivos. Esses sim podem glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Então, por isso, eu estou feliz, muito feliz mesmo, porque o meu Deus está conosco neste sábado. Ou seja, finalzinho de sábado, né? São agora 17 horas e 47 minutos aqui no interior do estado de São Paulo. Bem, meus amados, conforme eu prometi, eu cumpri a minha palavra, a gente concluiu o estudo sobre a igreja de Laodiceia. E você que tem nos acompanhado há décadas, né, que eu estou na internet, e não é de agora, há décadas, desde quando a internet veio, que ela começou a caminhar mesmo aqui no Brasil, e lá estava eu. Nos meados dos anos 2000, eu já estava na internet, ok? Me lembro que a primeira página que eu tive na internet foi de uma plataforma chamada Bol, entendeu? Ali eu tinha uma página ali na Bol, e não é a UOL, a Bol, B-O-L, Bol. E também em outras plataformas também que a gente tinha, enfim. A verdade é essa, que nós estamos na internet há décadas, para a glória de Deus. Não para querer lacrar, igual muitos dizem, né? Mas a gente quer estar sempre na internet para transmitir uma palavra de Deus para o povo de Deus. E você é o povo de Deus, né? Deixa eu levantar um pouquinho a cadeira aqui, que está um pouquinho muito baixa, calma lá. Deixa eu me levantar aqui. Isso. Agora melhorou, né? Estava muito baixa aqui, aí não dá para mim ficar mais à vontade. Agora estou mais à vontade aqui com vocês. Então vamos lá, ó. Hoje eu quero falar com vocês sobre a epístola, a primeira epístola de João, ok? A primeira epístola de João. Então esse é um artigo muito importante, é uma carta muito importante. As três cartas de João, a quarta, o Evangelho, o segundo a gente vai desenrolar aqui, entendeu? Você vai entender o mistério dessa epístola de João. Na primeira epístola tem 5 capítulos. Na primeira epístola tem 5 capítulos. E nós vamos tentar rapidamente hoje, em poucos minutos, assim, trazer uma palavra de Deus para você. Então, aqui na epístola de 1 João, que no caso seria a primeira carta que ele se dirige a um contexto no qual algumas pessoas da igreja local, pessoal, haviam se afastado da comunhão. Isso a gente pode ver aqui na epístola de João, no capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, o que João estava tentando falar aqui? Então, ele estava tentando mostrar para o povo daquela época, entendeu? Que muitos que ali estavam, aparentemente, eles não estavam de acordo com a doutrina do apóstolo. Então, a princípio, é isso. Por quê? Porque o princípio nosso,
cristão é um. Nós temos princípios, nós temos éticas, entendeu? E devoção. No caso ali, eles não quiseram se adequar à doutrina do apóstolo, entendeu? Por isso que eles se desviaram. Por isso que João, ele cita aqui essa passagem no capítulo 2, versículo 19. Entendeu? Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, aparentemente, porque as suas doutrinas, princípios éticos e devoção, ou uma combinação dessas questões, conflitavam com os que a igreja, né, e o apóstolo João esteve. Então, em parte, né, para você entender, é por isso que ele fala isso, porque houve um conflito. Aquele povo que estava chegando na igreja tinha outros princípios, tinha outras doutrinas, entendeu? Aí houve esse conflito, aí acabaram saindo da igreja. Então, João, ele é o apóstolo do amor. Ele é o apóstolo do amor. Então, seria o quê? Uma combinação de instabilidade nessa situação que estava vivendo a igreja ali em Éfeso, ok? Então, ele reafirma verdade teológica. E era importante, ainda é muito importante nos dias atuais, a gente discorrer sobre essa doutrina dos apóstolos. Em especial, a doutrina de Jesus Cristo. Tem gente que não conhece a doutrina de Jesus Cristo. Tem pessoas que não conhecem a doutrina de Jesus Cristo, não conhecem a doutrina dos apóstolos, tudo isso não conhecem, não sabem as epístolas gerais, quais são e quantas são, não sabem dizer quais são os profetas maiores, os profetas menores, entendeu? Não sabe citar o nome das epístolas gerais. Então, infelizmente, nós estamos vivendo num contexto, no momento, que carece muita atenção de todos nós pastores, porque nós não podemos se adequar com o mundo. Não, de maneira alguma. O mundo que tem que se adequar à igreja, porque o fundamento da vida cristã é um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento, né, é algo assim muito importante, que vai ser uma coisa proativa, pelo amor, né, em Cristo Jesus, pelo amor de Deus. Então aí a grande parte das pessoas, elas não entendem, elas não compreendem que o amor de Deus é tão grande que ele chegou ao ponto de entregar o seu próprio filho para ser morto, ser escarnecido pelos pecadores. Então aqui, nessa carta aqui, entendeu? João está chamando a atenção do povo para que eles venham a colocar Deus em primeiro lugar, amar o Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então, é isso. Então, nós estamos discorrendo aqui na primeira epístola de João. Então, sabemos que o autor, né, desse manuscrito aqui, né, é bem antigo. É bem antigo. Então, João é o autor que pode ser entendido através do linguajar, através da forma que ele se expressa. A gente conhece a pessoa, pessoal, só pelo ele abrir a boca. Quando ele começa a falar, a gente já sabe se a pessoa é do bem ou se é do mal, sim ou não. Então, João, todo mundo conhecia ele como o apóstolo do amor, da forma que ele tratava o povo.
da maneira que ele se expressava. Então, João é, sem dúvida, o apóstolo do amor, é aquele que realmente declinou a sua cabeça no peito de Jesus na última Santa Ceia, ok? Então, vamos lá. Aqui, na minha Bíblia, né, diz assim, a primeira carta de João se dirige a um contexto no qual algumas pessoas da igreja local haviam se afastado da comunhão, conforme aqui João 2,19, aparentemente porque suas doutrinas, princípios éticos e devoção ou uma combinação dessas questões conflitavam com os da igreja. Então o apóstolo João escreve, em parte, para estabilizar a situação, e ele reafirma verdades teológicas importantes e discorre sobre elas, em especial a doutrina de Cristo. Então, o autor exalta o amor, enfatiza a necessidade de se associar à fé e à ação. E o fundamento da vida cristã é um relacionamento com Cristo, e desse relacionamento cresce uma obediência aos mandamentos divinos, uma fé verdadeira, uma ética proativa e um amor ardente por Deus e pelas pessoas, que o autor tem em vista. Grande parte da carta gira em torno de uma ou mais dessas três ênfases, enquanto o autor instrui e admoesta os seus eleitores a ser encorajado nessa linha de pensamento. Então, isso é muito importante num contexto que nós estamos vivendo, onde o amor esfriou, entendeu? As pessoas não têm mais amor ao próximo, essa aqui é uma realidade, e João aqui deixa bem claro que o amor é a base de tudo. E quem tem o amor, automaticamente também vem a fé e vem também a fé verdadeira, ela é proativa, entendeu? E é um amor ardente, conforme eu falei ontem, que eu falei na live de ontem, que eu expliquei sobre a igreja de Laodiceia que perdeu esse amor. Por isso que ela ficou a igreja morna. Então nós não podemos cair nessa armadilha de perder o primeiro amor. Temos que buscar o primeiro amor. Veja que na segunda epístola de João aqui, no capítulo 1 e versículo 1, ele fala o seguinte: o presbítero, a senhora eleita e seus filhos, aos quais eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, porque o amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça e misericórdia, paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho, Pai, seja convosco na verdade e no amor. Então vê que ele realmente continua falando sobre o amor. E na terceira epístola dele também, ele fala o presbítero, ao amado presbítero Caio, a quem em verdade eu amo. Veja que João, o apóstolo João, ele era amoroso, pessoal. Ele tinha amor. E o amor dele não é o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus. Realmente, quem é nascido de Deus, ele tem o caráter de Deus. Ele tem o Espírito de Deus. Isso é muito importante você entender isso que eu estou te dizendo. Que João, aqui o amado, ele realmente tinha amor verdadeiro. Veja que na terceira epístola, ele fala, o presbítero amado, Caio, a quem em verdade eu amo. Que coisa maravilhosa, né? Ele está se declarando que realmente ele tem um amor fraternal, um amor em Cristo pelo presbítero Caio, ok? Então, outro que não o apóstolo pode ter escrito, as cartas falam que é uma escola
como fala, joanina, ou seja, quem escreveu essas cartas aqui, eles falam, algumas escolas dizem que não foi o apóstolo João, mas a sua escola. Como tinha escola dos profetas, tinha também a escola também dos apóstolos. Então tinha também aqui a escola de João, o apóstolo João. Enfim, eu acredito que foi ele mesmo que escreveu, ok? Agora, num contexto histórico, a fonte que a gente buscou, que é na Bíblia King James, eles afirmam que no século, relatam que por volta do ano 70 depois de Cristo, o ano em que os romanos invadiram e destruíram Jerusalém para cumprir o que Jesus havia dito, que não ficaria pedra sobre pedra ali naquele tempo. Isso aconteceu no ano 70, entendeu? Roma entrou ali, destruiu tudinho ali, para se cumprir a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Então ele continua pregando, ele continua ensinando a igreja, que a igreja deveria, como fala, viver o amor. E ele era o quê? Ele era presbítero da igreja de Éfeso. Ele era o líder ali da igreja de Éfeso. Então ali, ele viveu ali até por volta ali do ano 100 depois de Cristo. Alguns, como fala a Bíblia, como fala King James, afirma que ele viveu também ali em Éfeso. E o local onde João escreveu as 3 cartas do Novo Testamento trazem o seu nome. E elas podem ter sido compostas em algum momento no último 4º ano do 1º século. Entendeu? Então vamos lá. A mensagem e propósito das epístolas de João. Primeiro, ele fez 4 declarações de propósito. Primeiro, ele escreveu para promover a comunhão e a alegria de seus leitores, conforme está aqui 1 João, aleluia, capítulo 1, versículo 4, ok? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele dá a entender isso aí. Outro ponto muito importante, ele escreveu também para proteger os cristãos dos falsos mestres. Está aqui. Você lendo a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola de João, você vai ler, você vai entender a preocupação que ele estava tendo. E aqui já na primeira epístola, ele já descarrega o seu objetivo, que seria, como fala, doutrinar a igreja e estimular ela a guardar os mandamentos de Cristo, a doutrina de Jesus, para que nenhum falso pastores, para nenhum falsos apóstolos viessem a enganar. Então ele escreveu com essa intenção, ok? Então podemos ver isso aqui em João 2, 26. Essas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu estou escrevendo para vocês não serem enganados, porque tem muita gente sendo enganada. Lá atrás, no tempo do amado apóstolo João, ok? Aí, finalmente, ele escreveu para que eles soubessem e que tenha a vida eterna. E essas coisas escrevi a vós, que credes em nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tende a vida eterna. Já no último capítulo, ok, da primeira epístola de João, que tem 5 capítulos, no versículo 13, ele fala isso. Agora, em resumo, para resumir um pouco aqui, João foi, a epístola de 1 João foi escrita para confirmar os cristãos no verdadeiro cristianismo apostólico, ajudando-os a evitar as crenças e os comportamentos destrutivos, pois dos quais muitos caíram e se tornaram reféns. Imagina hoje, hein? Pare e pensa aí. Imagina hoje. Então,
João, ele dá esses três princípios de comportamento do conhecimento, né, da salvação de Deus. Primeiro, a fé em Jesus Cristo, a resposta é a obediência aos seus mandamentos de Deus e também o amor pelo próximo. Então, essa carta mostra como Jesus espera que os seus seguidores o honrem na vida eclesiástica, ok? Na prática e onde quer que Deus chamar o seu povo para ir servir. Então, precisamos tomar muito cuidado, nós como líderes que nós somos, pela misericórdia de Deus, nós temos, vamos falar, tomar muito cuidado, porque aonde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés, nós temos que dar bom testemunho para que as pessoas possam ver Cristo em nós, ok? A preocupação de João era esta, que os líderes, os servos do Senhor, deveriam andar na doutrina de Cristo, amando o próximo, amando as pessoas, para que o mundo pudesse ver neles a glória de Deus. Aí a gente vai lá no Evangelho de João, na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus orando e rogando ao Pai que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Que coisa linda! Que nós possamos ser um só, que a gente venha derrubar essa bandeira que divide, né? Eu sei que tem várias tribos, pessoal, mas no reino de Deus isso não significa nada, porque Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê uma denominação, Ele não vê uma placa, Ele vê o quê? Ele vê a glória do Filho dele em nós. Então, que possamos aprender como João aqui na epístola, o João amado, que escreveu aqui essas epístolas, declarando e nos ensinando como é que nós devemos viver neste mundo de trevas e de horror. Então, só para enfatizar mais um pouquinho aqui, tá ok? Só para enfatizar. A exortação dele é essa. Aqui no capítulo 5, capítulo 5, né? Versículo 1 a 5, é o amor e a obediência e a prova da fé. Aí você anota aí para você acompanhar, tá ok? Aí depois ele também afirma também que Cristo nos traz a vida eterna. Então, ele afirma aqui, tá ok? Que Cristo nos traz a vida eterna. E aí, os filhos de Deus não vivem em pecado. No capítulo 5, versículo 16 ao 21. Então, isso é muito importante você refletir, juntamente comigo, que é por isso que muitos ali saíram da igreja, porque queriam trazer, conforme João diz, né? Estava conosco, mas não era da gente. Porque se fosse, estaria conosco, porque eles tinham outros princípios. E o princípio da igreja é um, pessoal. Por isso eu termino essa live hoje bem rápido, ok? Até porque o tempo está mostrando que vai chover daqui a pouco, entendeu? Em alguns lugares aí já está dando umas rajadas de vento muito forte, entendeu? E nós temos que ser sábio e prudente. Então eu quero terminar essa live reafirmando a você. Eu não lhe conheço, nem eu nem a bispa. A gente não conhece você. A gente também não sabe o alcance que chega às nossas lives. Nós não sabemos. Até porque a gente não se preocupa com isso. Tem alguém que disse, mas você deveria se preocupar. Porque estamos num mundo globalizado, estamos num mundo onde a inteligência artificial, ela ajuda muito a levar os conteúdos que o Senhor tem produzido. Mas eu confesso ao irmão, à irmã, eu confesso que a minha maior preocupação é estar
falando a verdade, ensinando a verdade, e o resto Deus se encarrega de fazer. Porque se eu for ficar preocupado em quantas pessoas vão me acessar, quantas pessoas, aí o carro não vai andar. É lógico que eu tenho aquele propósito de 100 mil famílias. Esse propósito está no meu coração, entendeu? De chegar ao alcance de ter 100 mil pessoas aqui nessa página, Mensagem do Apóstolo. Então, eu não falei esse desejo, mas é um desejo meu. Agora, se Deus quiser concretizar, Deus vai fazer acontecer. De que maneira? Usando você do outro lado aí, onde você vai estar se inscrevendo, compartilhando e nos ajudando. Nos ajudando em todo sentido, pessoal. Quem tiver condições de ajudar financeiramente, aqui na minha página, aí tem, não fala, o número da conta minha, aí tem a chave Pix minha, entendeu, pessoal? Aí você pode estar abençoando o meu ministério, em nome de Jesus, mas se você, não importa o valor, a gente não vai discriminar o valor que você vai dar, não. O importante é você participar. O que Deus põe no seu coração, você pode estar nos ajudando, entendeu? Não importa o valor, não importa. É o que Deus colocar no seu coração. Você vai estar ajudando o nosso ministério. Conforme eu tenho dito, eu estou há mais de 4 décadas aí, levando a palavra do Senhor, e não me arrependo nem um segundo de estar levando a palavra. Porque eu sei que no tempo certo, Deus irá dar o crescimento. Paulo pregou, ou seja, Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Então eu espero que você tenha tido um pouquinho de conhecimento sobre essas 3 epístolas de João, o amado, ok? E você entendeu que realmente ele era um apóstolo conhecido como apóstolo do amor, porque verdadeiramente ele mostrava que ele tinha amor ao próximo. Aí eu te pergunto, será que eu e você estamos sendo proativos? Será que eu e você estamos sendo proativos? Como João aqui, nas suas epístolas, ele fala que nós devemos ser proativos, temos que ter fé, obediência na doutrina de Cristo, entendeu? E o amor. Então, essas 3 coisas vai nortear, tá, o ministério nosso. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E eu vou ficando por aqui e lembrando vocês que vocês não esqueçam, coloca na agenda de vocês que dia 17, tá ok? Teremos um encontro para, como fala, confraternizar junto com a liderança que durante esses 50 anos, 60 anos que estão pregando a palavra, não tem desanimado, mesmo no meio do caos, das dificuldades, das lutas, não tem abandonado a fé. Alguns pastores perderam a fé, alguns pastores caíram da fé, mas muitos permaneceram, como eu e como você, firme na fé. Amém? Então, coloca na sua agenda, está aí o convite é aberto para todo mundo, pessoal. Todo mundo pode vir participar, ok? Membro, pode vir membros também, não tem problema. Pode vir membros também, ok? E você vai também honrar também quem? Essa liderança que vai estar conosco, de homens e mulheres de Deus, que se dedicaram à vida, estão se dedicando ainda à vida no Evangelho. E o recado da bispa é um só. Esposa, venham com seu esposo para o dia 17. Essa é a palavra da minha esposa, a bispa Roseli. Ela sempre comenta bem, enfatiza que as mulheres dos pastores devem vir também junto,
para que eu possa conhecê-las, para que eu possa abraçá-las, para que eu possa, compartilhar com elas, entendeu? Um pouquinho das nossas vitórias, um pouquinho também das nossas lutas, e automaticamente também ajudar elas também a vencer, assim como nós temos sido vencedor. Então, até aqui, eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe. Aguardo vocês, hein? Dia 17, às 10 da manhã, na rua João Rodrigues Chaves, número 200, Jardim da Sema, na freguesia do Ó, bem em frente ali, o campo do futebol do Fazendinha e também do Hospital de Vila Brasilândia. Não dá para errar. Um beijo, fique na paz e até a próxima, querendo o nosso Deus.